Saudações a todos da comunidade acadêmica. O meu nome é Ariane Rodrigues de Paula, sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq Ações Afirmativas, na Universidade Federal de Ouro Preto. A pesquisa é intitulada Serviço Social Ibero-Americano: Os Desafios do Trabalho da ADOA Assistente Social em Tempos de Pandemia Covid-19, no contexto de crise do capital, orientada pela professora doutora Virgínia Alves Carraro. A investigação é composta pelos seguintes integrantes: a orientadora Virgínia, o docente coorientador Miguel, as docentes investigadoras Rosana e Joana, os assistentes sociais Bárbara e Dubier e duas bolsistas, eu, Ariane, e a bolsista voluntária Ana Caroline. Nos últimos anos, em decorrência da crise estrutural do capital, os países da América Latina enfrentam a intensificação do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma ideologia firmada nos interesses do modo de produção capitalista, que aposta na desmoralização do Estado social, ou seja, na desregulamentação e na extinção dos direitos conquistados pela classe trabalhadora. As estratégias neoliberais visam os cortes nas políticas públicas e o agravamento das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora e dos trabalhadores sociais. Esses ataques repercutem na formação e no trabalho profissional do serviço social. Assim, se evidencia que a pandemia do Covid-19 desmascarou a racionalidade do capital, que tem como objetivo a restauração de suas taxas de lucro. Acerca dos objetivos desta pesquisa, ela analisa a conjuntura pandêmica no contexto de crise do capital, em que ocorre o agravamento das expressões da questão social, que acarreta desafios profissionais, retrocessos e resistências que perpassam o serviço social em diversos países ibéricos e latino-americanos. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar os desafios que a pandemia tem representado para a profissão de serviço social nos 12 países investigados. São eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, Peru, Portugal e Porto Rico. A metodologia usada é a bibliográfico-documental. Utilizamos uma análise qualitativa sobre a temática da pandemia do Covid-19 e sua articulação com o serviço social. Os materiais investigados são de domínio público, criados por ordens profissionais de serviço social, instituições acadêmicas ou organizações de grupos profissionais em geral. As buscas são pautadas por 4 eixos temáticos, são eles: a formação, o trabalho, a organização profissional e a organização estudantil. O total do material analisado compreende 26 audiovisuais e 20 artigos. A hipótese desta pesquisa é de que a pandemia do Covid-19 desmascarou a lógica dos cortes nas políticas sociais, assim como piorou as condições de vida e de trabalho da classe operária e do serviço social, por fazerem parte da mesma classe trabalhadora. Assim, consideramos que o mundo do trabalho teve o aceleramento dos seus processos, que já desenvolve a utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Os resultados aqui apresentados são parciais. Demonstram que, no contexto da pandemia do Covid-19, a categoria profissional de serviço social enfrenta o aumento de diversos desafios, tanto no âmbito do exercício profissional, quanto na esfera acadêmica e na organização profissional coletiva. Os resultados demonstram que a profissão teve que enfrentar desafios como a ameaça da substituição do trabalho presencial pelo trabalho remoto, a falta de autonomia dos assistentes sociais para o exercício da sua profissão, a necessidade de reivindicar direitos que vêm sendo progressivamente enfrentados, a necessidade de resgatar a dimensão política do serviço social, a exigência de aprofundar a regulamentação da profissão que permita definir a atribuição das competências e funções dos profissionais. Neste contexto de agravamento das expressões da questão social, objeto de intervenção do serviço social, houve a intensificação das demandas profissionais. O exercício profissional de serviço social foi alterado. Os profissionais foram condicionados à imposição do trabalho remoto, mudança que sucedeu sem as mínimas condições humanas e materiais, tanto para os profissionais quanto para os usuários. Nesse sentido, o sigilo profissional foi comprometido, uma vez que os profissionais tiveram que utilizar o celular próprio para atender às demandas dos usuários.
No âmbito da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, a comunidade acadêmica também sofreu os impactos negativos da imposição do ensino remoto. Presenciaram as condições de precarização e o desvelamento da desresponsabilização do Estado em relação às condições mínimas que deveriam ter todos os estudantes. Essa foi uma realidade que aprofundou a desigualdade e a exclusão entre estes. Com base no que foi apresentado, concluímos, ainda que parcialmente, que a pandemia do Covid-19, em tempos de crise do capital a nível global, escancarou a debilidade dos sistemas públicos de proteção social, desvelando a face do Estado pautada no livre mercado e sua desresponsabilização frente aos seus deveres sociais. Assim, os resultados parciais mostram que toda a categoria profissional de serviço social foi afetada, tanto nas condições de trabalho, de formação acadêmica e de organizações coletivas das categorias profissionais. Com essas mudanças nos espaços laborais, em políticas sociais, são muitos os desafios enfrentados pelos profissionais dos países investigados. Compreendendo a particularidade dos espaços e os contextos, nós podemos constatar como em todos eles se produziu um retrocesso de direitos como consequência do aumento das políticas sociais neoliberais. Em nome de toda a equipe, agradecemos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do CNPq e ao Núcleo de Extensão e Estudo em Formação e Trabalho em Serviço Social, por oportunizar a realização desta investigação. Muito obrigada!